programa 25 Pet dessa semana fala para você sobre os gatinhos. Ai, gente, que delícia um gatinho, não é mesmo? Estamos aqui no Cat Saúde, um espaço dedicado a eles do Hospital Veterinário Dog Saúde. E conversamos com a nossa querida doutora Júlia, médica veterinária, sobre uma doença chamada toxoplasmose, intitulada Doença dos Gatos. E hoje vamos entender se isso é um mito ou uma verdade. Programa 25 Pet, uma produção do Canal 25. A transmissão é simultânea pelo www.canal25.com.br, mas também pela net, pelos canais 25 e 525 HD. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não! Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando. Muito bom ter você conosco. E hoje vamos falar sobre os gatinhos. Estamos aqui no espaço Cat Saúde, do Hospital Veterinário Dog Saúde, um diferencial, um espaço dedicado aos gatinhos. E conosco hoje a nossa querida doutora Júlia, médico veterinária. Doutora Júlia, muito legal esse espaço aqui da Dog Saúde, o Cat Saúde, pensado para os gatinhos, pois tem uma entrada independente, ou seja, os gatinhos não têm contato com outros animais e realmente é um diferencial aqui no hospital. Muito legal essa ideia, parabéns pela iniciativa. Tudo bem com você? Tudo bem, pessoal? Esse espaço a gente chega, pelo estacionamento, até mesmo pela recepção, você só precisa dar seu nome. Você tem uma consulta com uma especialista de felinos, você sobe com o nosso elevador, vem aqui em cima, numa sala totalmente separada, também toda fechada por causa dos gatinhos, para manter a segurança de todos eles, Isso tudo tem que ser muito bem pensado. Tem também até o arranhador para que eles fiquem soltos durante a consulta e tenham esse momento de distração, facilitando também para a veterinária analisar o animalzinho, verificar o comportamento, verificar também como que ele está agindo, ele se desestressar, que o cheiro para os animais, para os gatinhos é muito importante, então esse espaço foi pensado em tudo isso. Gente, eu tô amando esse espaço, porque realmente a gente vê que em cada detalhe foi pensado para eles. Tem até um arranhador aqui para eles brincarem. E não sei se você sabe, mas o estresse do gatinho influencia no diagnóstico, Muitas vezes pode dar alguma alteração no exame. Então, nesse espaço aqui, o tutor chega com o seu animalzinho, deixa ele solto para ele desestressar. Não tem cheiro de cachorros ou outros animais, então ele se sente seguro realmente. Então ele brinca um pouquinho, se desestressa, tira todo... Porque muitos animaizinhos também não gostam de passear de carro, Ao contrário dos cãezinhos, os gatinhos realmente não têm uma sensação muito boa em automóveis. Então, quando chega aqui, já desestressou de tudo isso, Exatamente. Eles não gostam de entrar na caixinha pequena. Muitos gostam só de ficar em casa. Eles são animais, são felinos, Então, é uma outra espécie. É uma espécie mais delicada, é uma espécie que requer outros tipos de cuidado. Os tutores dos gatinhos são diferentes até dos tutores de cãezinhos. E os gatinhos, eles requerem cuidado diferente para a gente conseguir manuseá-los. Até porque eles têm as unhas piores que a dos cãezinhos, Eles conseguem ser todo elásticos para conseguir morder ou arranhar. Então, todo esse manejo para o animalzinho, para os felinos, eles são diferenciados e eles precisam ser muito levados a sério para que a gente consiga dar um bom diagnóstico com o animalzinho desestressado, que nem você disse, daí o estresse dos animaizinhos realmente muda muito no diagnóstico deles, porque eles podem aparentar alguns parâmetros que não seriam os normais dele, simplesmente causado pelo estresse do ambiente. Pois é, gente. O Hospital Veterinário Dog Saúde pensa em tudo mesmo, não é mesmo? Agora, doutora Júlia, os gatinhos realmente, entre os animais domésticos, eu acho que é um dos mais independentes, E aí já vem uma pergunta, mito ou verdade?
Os gatinhos, eles não se apegam mesmo aos tutores ou é porque eles são bastante independentes, assim? Então, meio complicada a pergunta. Mas, vamos lá. Os gatinhos, eles são mais independentes, sim. E eles se apegam, claro, como qualquer animal, eles têm um sentimento, eles têm um amor, eles têm um carinho, eles têm tudo isso com os tutores. Alguns somente demonstram de uma maneira diferente. Eles têm o respeito, eles são amigos, eles são amorosos, mas eles são animaizinhos um pouco mais, que nem você disse, independentes. Eles conseguem se virar mais sozinhos, eles têm uma independência maior, até eles na rua, eles conseguem se alimentar mais facilmente, eles caçam melhor que os cães, então eles conseguem viver em bueiros, eles são muito mais ágeis. Então a vida deles é muito diferente da do cãozinho, mas o amor, o carinho é tudo igual. A única diferença que às vezes pode acabar tendo é que alguns gatinhos são um pouco mais arredios, né? Que são os felinos mais felinos mesmo, de rua, o que acabam tendo essa vida um pouco mais sofrida, né? E às vezes eles acabam sendo um pouco mais difíceis do manuseio. Mas o amor, o carinho, o sentimento, é tudo igual. A partir do momento que você começa a dar comida, carinho, atenção, não há um animalzinho que não se abobeça ali do lado e fica dócil com você. Ai, gente, é tudo de bom ter um animalzinho em casa. Eu mesmo tive uma experiência recentemente que eu fui visitar um pet e tinha um gatinho lá tão fofo que ele ficou no meu colo, assim, ronronando o tempo inteiro. Eu fiquei apaixonada por ele, viu, gente? Parecia um cãozinho, porque ele tinha mais de 10 quilos. Mas, doutora Júlia, tem muitos mitos com relação aos gatinhos, né? Justamente por eles terem essa personalidade mais independentes. E um dele é chamado de doença do gato, que é associada à toxoplasmose. Pra gente entender um pouquinho, o que é a toxoplasmose? Então, a toxoplasmose é uma doença que não é necessariamente transmitida pelos gatinhos. Ela é uma doença que ela causa uma infecção na nossa corrente sanguínea. Quando o seu sistema imunológico ele está deficiente, ele acaba apresentando com muita facilidade esses sintomas. Agora, se você tem um sistema imunológico bom, você está bem e, consequentemente, tem uma certa higiene, é muito difícil de você pegar. Porque não é pelos gatinhos, que você tem um gatinho, ele fez umas fezes, você pegou a doença. Ela é muito mais complicada do que isso. E acaba sendo um mito mesmo, né? Que antigamente tinha até aquilo que uma grávida não podia ter gato em casa, né? Que se ela tinha grande risco de conter toxoplasmose e era um risco gravíssimo para o bebê. Então muitas grávidas não tinham mais seus animaizinhos em casa, acabava doando. Mas hoje em dia já se vê que isso daí é tudo mentira. Elas podem viver normalmente. Os gatinhos podem viver também junto com os bebezinhos. Não é por aí que caminha essa história. Então, gente, é um mito. Agora, por que associou-se a toxoplasmose aos gatinhos? Porque os gatinhos, eles são os únicos hospedeiros definitivos da doença. Consequentemente, eles acabaram ficando mais conhecidos por isso, né? Eles fazem o ciclo da doença dentro do organismo dele. Quando eles defecam, saem esses ovinhos, esses ocistos, que demora uns 5 a 7 dias. Quando você não tirou as fezes por 5 a 7 dias lá da caixinha de areia. E, consequentemente, eles acabam esporulando e podendo transmitir a doença se o gatinho tiver a doença. Você pegar com a mão, sujar sua mão com as fezes do animal, com a doença, e depois levar essa mão não lavada à boca. Nossa, então, assim, acaba sendo realmente mais complicado. Agora, aqui uma curiosidade para você. Outros animais também podem ser hospedeiros dessa doença. Como, por exemplo, os cães mesmo, o porco, que é um animal muito comum. Exatamente, o porco é um dos mais comuns. Não é? E na verdade, assim, a transmissão para nós humanos, como a doutora colocou, é quando a gente tem contato com esses ovinhos, vamos assim dizer, do protozoário. E isso pode se dar através da carne crua, como também através das fezes de um animal contaminado, né? Ou seja, não é porque é um gato que vai ter toxoplasmose, não, o animal tem que estar contaminado, assim como os porcos também, né? E outros animais, até né? verduras não lavadas corretamente, né? Então, assim, é muito mais complicado do que a gente imaginava. Carne crua, carne de não boa qualidade, você não sabe a procedência. Frutas, verduras que não são lavadas corretamente, que já vem isso já de quando você compra do supermercado, qualquer outro lugar.
Então, não é tão fácil. Então, gente, eu acho que, na verdade, assim, no passado isso era muito associado aos gatinhos por 2 motivos. Primeiro, porque os gatinhos, antigamente, eles não eram tidos como animal domésticos. Eles eram domésticos, mas eles eram criados livremente. Então, eles tinham muito acesso a outros animaizinhos, como, por exemplo, roedores. Eles se alimentavam de carne, né, na natureza. Então, com isso, a chance dele comer algum animal infectado era maior. E como ele é um hospedeiro que consegue conviver com a doença no organismo, então, né, associou-se a ele. Mas hoje em dia, como os animaizinhos estão cada vez mais domesticados, né, dificilmente você vê um animalzinho caçando por aí, né? Os gatinhos geralmente... Hoje em dia os gatinhos comem a raçãozinha que tá ali no pote, dorme gordinho, não sai caçar nada. Passou uma formiga que bateu nele, né? A gente domesticou tanto que o instinto felino já tá acabando. Mas, realmente, os gatinhos que têm acesso à rua, os gatinhos que não são domesticados dentro de casa, que têm o costume de caçar, normalmente são os gatinhos que não são castrados, porque eles têm agora aí os hormônios, macho, com a testosterona, tudo, que tem essa índole de buscar fêmeas no cio, de sair, de farejar, de caçar mesmo. E, às vezes, os tutores só alimentam com uma ração fora de casa... Mas os animaizinhos vivem ao ar livre. Então, isso faz a diferença, que eles realmente podem se alimentar de algum animal que esteja com isso, podendo transmitir. Agora, o gatinho que vive no seu apartamento, que você pegou desde criancinha, e cria ele lá, com a melhor ração possível, ele nunca sai. Realmente, as chances são quase nulas. Ai, gente, como é bom ter esses filhinhos de 4 patas em casa, não é mesmo? Mas agora aqui, né? Vamos conhecer um pouquinho mais do Hospital Veterinário Dog Saúde? É aberto 24 horas, com estacionamento coberto, veterinários de plantão e ainda com Cat Saúde. Vamos conhecer? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames. O seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animalzinho faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Jundiaí. Estamos de volta. Realmente essa estrutura aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde e do Cat Saúde é incrível. Inclusive os exames de imagem e de laboratório podem ser feitos aqui no local, até mesmo para os gatinhos, o que é um extremo conforto para eles, né, doutora? Exatamente, que aí não precisa sair, ficar indo de carro para outros lugares, sair de porta em porta, ficar passeando, não. Eles vêm ao hospital, eles têm raio-x, eles têm ultrassom, eles têm os exames de sangue. A gente, graças a Deus, tem bastante pessoas profissionais, né, daqui do hospital, que sabem lidar bem com os animaizinhos e, consequentemente, ajudar a gente na contenção de alguns gatos que são mais bravos, né, que tem essa contenção difícil para uma coleta de sangue. Então, a gente tem toda essa estrutura. A internação, que é separada também dos cães e gatos, para os gatinhos não se estressarem com o cheiro, barulho de cães, para que eles consigam, no momento que eles precisam, ficarem quietinhos, tomando sua medicação, sem o estresse dos cães. Então, todo esse cuidado tem que ser muito bem pensado. Não, realmente, gente, aqui todo o espaço é pensado para o bem-estar do seu filhinho de 4 patas.
E como a doutora Ju colocou, né? Principalmente no momento de internação, que ele passou por uma cirurgia ou está um pouco mais debilitado, o que eles mais querem realmente é ficar quietinho, sem ter a preocupação de ser presa, né? Porque esse é um principal problema dos gatinhos. Quando eles sentem, assim, no faro deles, né, o cheiro de um cãozinho, por exemplo, ele se sente acuado, porque ele vai se sentir na situação de presa, né? E isso para um animalzinho ainda mais debilitado é um fator muito agravante no estado de saúde deles, né? Ah, com certeza. Eles acabam gastando a pouca energia que eles têm simplesmente para fugir de uma situação ou tentar sair de um manejo, né, que a gente precise fazer no momento. E eles já não têm a energia para isso, eles já estão debilitados, eles já estão doentes, mas ele arranja essa energia só para sair daquilo e o estado geral dele piora muito mais, né? Porque ele tem que ficar em repouso, ele tem que conseguir se conter, essa energia ser guardada para realmente passar por uma doença, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Os cãezinhos realmente, um gatinho pequeno que está passando por uma doença com um cachorro fila do lado, ou até mesmo um outro cachorrinho pequeno, mas que lata muito, que tem aquele latidinho fino, isso realmente também atrapalha muito eles, né? Vai deixando eles cada vez mais estressados, nervosos. Então o espaço só de gatinhos já é muito mais tranquilo para eles. Poxa, gente, quanto conforto para nós, tutores, né? Saber que o nosso filhinho de 4 patas está muito bem cuidado. Mas, doutora Ju, de volta à nossa toxoplasmose, né? É realmente uma doença, assim, muito temida pelos seres humanos, mas como você colocou muito bem, para um indivíduo sadio, mesmo que ele seja contaminado com toxoplasmose, a doença se assemelha muito a uma gripe, né? É uma coisa bastante leve, não é? Sim, você estando bem de saúde, com um sistema imunológico bom, ela é uma doença que piora muitos sistemas imunológicos com alguma deficiência ou fragilizados em algum momento. Como, por exemplo, uma grávida realmente, que está alimentando um outro ser dentro dela, pessoas com doenças como diabetes, pessoas que já têm um sistema imunológico já mais fraco. Senão ele pode apresentar outros distúrbios, né? Dos distúrbios hepáticos, distúrbios como uma gripe. Então, os sintomas são muito variáveis. Mas, hoje em dia, é um diagnóstico que se dá muito pouco, né? Não existe mais uma casuística grande como tinha. É apenas 10%. Então, realmente, ela acaba sendo muito difícil de ser encontrada e de ser diagnosticada também. Porque não é um diagnóstico que é o primeiro que você pensa, dependendo de alguns sintomas. Como eles são muito generalizados, demora mesmo para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico. E, doutora Ju, como saber se, por exemplo, um gatinho tem toxoplasmose? Existe o exame. A gente faz exames de sangue, existem exames também de fezes que a doutora analisa todas as fezes. É um conjunto de exames para a gente chegar nesse diagnóstico. Eles precisam também fazer ultrassom e, fechando o diagnóstico, a gente consegue dar realmente esse laudo da toxoplasmose. Mas hoje em dia, na medicina humana, tanto na medicina veterinária também, a gente sempre, claro, existem exames específicos e que já podem dar o sim ou não da doença, mas a gente engloba todos os exames para um bem geral do animal e realmente conseguir fechar que é uma doença só, é um conjunto de doenças, quantas doenças acabam sendo mesmo. E mesmo assim, a toxoplasmose, ela não tem cura, mas é possível conviver com ela, não é? E o fato de um gatinho estar contaminado, você não precisa se desfazer dele, porque é possível conviver com um gatinho contaminado em casa, né? Ah, sim, certamente. A gente limpa as fezes diariamente, 2 vezes ao dia. Você pode usar luvas para você conseguir retirar as fezes do seu animal, não ter o contato com a sua mão. Depois, claro, você lava a mão também. Então, são alguns cuidados de manejo básicos e de até higiene, né? Que a gente consegue ter e conseguir manusear um animalzinho que possui essa doença. Então, não acaba sendo um bicho de 7 cabeças, não é um motivo de um abandono, nunca, né? Não seria nunca um motivo também para uma eutanásia. É realmente um manejo que você vai precisar ter na sua casa, com muita higiene. Se quem tiver criança, cuidado com criança, porque criança coloca a mão em tudo que vê, acaba colocando na boca. Então é mais esses manejos que a gente vai precisar mudar no nosso dia a dia, mas consegue se conviver super bem. Olha aí, gente, quanta dica legal para nós tutores, não é? Então, o mito e as verdades da toxoplasmose. Na verdade, é uma doença importante, sim,
não necessariamente é dos gatinhos, não é? Qualquer animalzinho pode ser contaminado com toxoplasmose. Mas também, mesmo os animais contaminados, os cuidados são simples. Basta você ter higiene, porque a contaminação acontece se você pegar nas fezes, ou seja, nos ovos, né, do protozoário que estão nas fezes, e levar ainda a mão na boca, né? Então, realmente é algo assim, bem fácil de você contornar. E também lavando sempre frutas e verduras, porque como a doutora Júlia colocou muito bem, né? Uma água contaminada, né? Com fezes, com esse ovo de protozoário. Então, assim, se você, numa horta, ou, né, regar uma planta, ou mesmo um hortaliça, ou uma fruta com uma água contaminada, né? Chegando em casa, se a gente não fizer a higienização correta... Ah, sim, a gente não sabe, né, qual é o histórico da horta, se algum animal passou pela horta, qual o cuidado que a pessoa teve... Que nem a gente também tem que ter das carnes cruas, né? Que a gente come, que você venha fazer alguma coisa, você vai comer um steak tartar, que é uma carne crua mesmo. Você tem que pensar em tudo isso mesmo. Se a carne é de boa qualidade, qual a procedência. Isso tudo influencia na nossa saúde também. Então, são esses cuidados pra gente conseguir viver bem sem a doença. Pois é, gente, quanta coisa interessante para nós, não é? Tutores de animaizinhos e até como seres humanos, né? Cuidados básicos, não é? É, exatamente, são cuidados básicos de dia a dia que a gente tem que ter, né? Higiene, conscientização da carne que você compra, não somente pela toxoplasmose, por outras doenças também que acabam sendo até mais comuns. Além disso, até para saber se o animalzinho, desde o momento que ele foi abatido até o momento que ele chega num supermercado, se ele passou por todo o procedimento correto, se foi de uma certa forma, tudo feito da melhor forma possível para o animal, porque a gente sabe que existem esses outros que acabam sendo clandestinos, que maltratam os animais até mesmo nesses momentos. Então tudo isso a gente sempre tem que ver para a gente saber as procedências do que a gente está colocando na nossa mesa. Pois é, gente. Mitos e verdades sobre a toxoplasmose. Uma doença importante, hoje em dia não é mais tão comum, mas realmente alguns cuidados simples podem garantir a saúde e o bem-estar do seu animalzinho, do seu filho de 4 patas e toda a sua família. Doutora Ju, muito obrigada por participar do programa hoje. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada, Dai. Muito obrigada a todos. Foi muito bom estar com vocês de novo. A gente já estava com saudades. E para vocês aí de casa, vamos agora para a nossa coluna de adoção. Adoção responsável. Adote você também essa ideia. É muito bom ter um animalzinho em casa. Então, quem sabe não está aqui o seu próximo amigo de 4 patas. E na nossa coluna social de hoje temos o nosso querido Pedro, conhecido carinhosamente por Pedrão. Mas, gente, vocês vão conferir o tamanho dele. É da nossa querida Renata, que esteve conosco nos estúdios do Canal 25 essa semana, participando do programa do Aguinaldo, do Café Corporativo, e deixou o seu oizinho para a nossa coluna social. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.